Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alice Drummond, para quem não me conhece, diretora de fotografia aqui do INC, e tenho aqui a honra de estar participando dessa live com a Nina Tedesco, essa moça do gato. Conheceu, né, mais ou menos em 2016, mesmo que virtualmente ali no começo, por conta da formação, né, do coletivo DAFB, que é o coletivo de diretoras de fotografia mulheres e pessoas transgêneres do Brasil. Desde aí eu tenho uma grande admiração pela Nina, né? Vou dar uma breve apresentada aqui também na Nina e depois ela comenta um pouco mais sobre o trabalho dela. A Nina é doutora em comunicação, atualmente ela é docente do Departamento de Cinema e Vídeo lá da UF, a Universidade Fluminense. A Nina também fotografou séries, longas metragens, né, e curtas. E recentemente vou destacar aqui um livro que ela lançou super importante, né, na bibliografia para a gente, que é o Feminino e Plural, né, a história no cinema brasileiro, a história das mulheres no cinema brasileiro, né, que ela organizou junto com a Carla Holanda. Veio para ocupar assim, um certo vácuo, infelizmente, que a gente tinha nessa bibliografia. Ela também fazia o Cineclube Catálogo, também com ênfase em filmes dirigidos por mulheres. Enfim, então é essa pessoa que vai trazendo tanto na prática quanto na pesquisa, no pensamento, aí, na luta nossa diária, discussões sobre gênero, raça, classe, que eu acho fundamentais, né, para os dias de hoje. E, enfim, uma das coisas que eu vi a Nina falando há um tempo numa entrevista foi que quando houve o lançamento do livro, tinha uma certa vontade de não deixar de novo que as nossas lutas, nossas pautas caíssem de novo no esquecimento e no apagamento. Assim, isso é uma coisa que me motivou muito quando ouvi lá a entrevista dela. Enfim, é isso. Eu queria falar para a Nina se apresentar um pouco melhor, como ela preferir, contar para a gente um pouco mais da trajetória. Queria dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Agradecer muito ao Instituto de Cinema pelo convite. O Instituto entrou em contato justamente com o DAFB, com o nosso coletivo, para fazer uma live com alguma fotógrafa. E aí a gente sempre decide coletivamente quem vai participar, quem pode, quem tem mais afinidade com determinada proposta, e aí por conta disso, eu que estou aqui hoje, e aí, para minha surpresa, descobri há alguns dias que ia ser a Alice, com quem eu ia conversar, que como ela já falou, né, já tem alguns anos que a gente convive, embora em geral virtualmente, né, que eu já vi vários curtas que ela trabalhou e tenho a maior admiração, então estou muito agradecida de participar dessa live. Acho que a Alice também já falou boa parte da minha apresentação, né? Eu procuro cinema já muito interessada em direção de fotografia, porque eu já tinha uma relação com fotografia fixa, e aí quando eu descubro cinema, eu falo, então é direção de fotografia que eu quero fazer. E então, desde meu primeiro semestre na UF, que foi onde eu estudei cinema, eu já fui me direcionando para essa área. Era um momento em que grandes fotógrafas, que já estão aí, que já são grandes fotógrafas há um tempo, estavam lá, começando a consolidar suas carreiras. Então, a Bia Marques, Andréa Capella, alguns períodos depois de mim entrou a Flora Dias, então a Thaís Greck, era uma geração que tinha muitas mulheres e certamente que estava num ambiente que também tinha machismo, né? Eu chamei muito mais homens para ser meus assistentes do que fui chamada de volta. Alguns me chamaram de volta, mas outros não, né? Que eu chamei mais de uma vez e que não me chamaram. Passei pela situação de ir no set
de filmagem, um assistente pegar a câmera e sair fazendo outra coisa diferente do que eu tinha dito e querer me corrigir, querer me dirigir, sendo que eu que era a diretora de fotografia. Eu percebia várias dessas coisas acontecendo, mas acho que foi com os anos que eu fui conseguindo organizar isso de uma maneira mais sistemática, né? Até porque, como na UF eu não era a única fotógrafa, como em vários filmes, todas nós da equipe de câmera já fomos a única muitas vezes, também era um ambiente em que existiam coisas ali acontecendo, mas não com a mesma agressividade que, por exemplo, eu vivi quando eu entrei no mercado, né, em situações que eu era a única mulher, mas não só, teve algumas situações também com que tinham outras mulheres, mas que ainda assim aconteceram episódios machistas. E quando no começo do meu doutorado, eu me tornei professora substituta na UF, para dar disciplina de direção de fotografia, e comecei enfim, aí eu li de uma maneira condensada muitas coisas que eu fui lendo ao longo dos 10 anos anteriores, né, dos 10 anos antes disso que eu fui lendo ao longo do tempo, eu li de uma maneira condensada e pensei, não posso trabalhar essa bibliografia, que é a que eu tenho para trabalhar com as minhas turmas, sem fazer uma crítica disso, sem fazer uma crítica disso aqui que eu estou estudando, sem criticar o fato de que eu só tenho referências de fotógrafos homens, sem criticar o fato de que eu estou encontrando em vários manuais de fotografia ao longo de diferentes décadas, mas inclusive manuais contemporâneos, que existe um jeito certo de fotografar homens e outro jeito certo de fotografar mulheres. E aí, então, desde 2010, as minhas pesquisas giram em torno disso, giram em torno de questões de gênero, tanto na frente quanto atrás das câmeras, tanto na imagem que é construída, quanto em quem ocupa a posição de diretora de fotografia, da direção de fotografia e da direção. E aí, falando disso, eu necessariamente tenho que falar de questões raciais, de questões de classe, embora meu enfoque seja gênero. E acho que, resumindo muito, é isso. Que legal. Tá, uma das coisas que eu estava lendo, eu fiz umas colinhas aqui, eu li uns artigos que a Nina publicou recentemente, em 2016, na verdade, e aí no artigo, deixa eu só pegar aqui, gente, um segundinho. Desnaturalizar a técnica, contribuições feministas para pensar a direção. Nossa, só um pouquinho. Desnaturalizar a técnica, contribuições feministas para pensar a direção de fotografia cinematográfica. Eu me deparei com um dado que eu também, enquanto fotógrafa, estudante, pesquisadora, eu já tinha passado várias vezes. As primeiras vezes eu passei batido, e só depois de um tempo que aquilo foi impregnando na minha cabeça, que eram os autores dos livros, né? A Nina cita em especial o John Walton, que é um fotógrafo americano super reconhecido ali da primeira metade do século passado na grande Hollywood, e também o Edgar Moura, que também é outro diretor de fotografia super consagrado aqui do Brasil, e que também tem os livros publicados em português, né, escritos por um brasileiro, livros sobre estudo de fotografia, e que todos têm esse manual de como se fotografar um homem e uma mulher. E eu achei muito bom, relendo os artigos dela, certos trechos, assim, e eu queria um pouco, Nina, que você pudesse comentar um pouco sobre isso, assim, essa visão que a gente até hoje, né, o último livro que você cita foi lançado em 99, ou seja, eu considero isso muito recente, ainda com certos parâmetros de como fotografar numa lógica hegemônica, né, as mulheres. Eu queria um pouco que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. A minha grande inquietação acadêmica, né, no início dos meus estudos em direção de fotografia surgem justamente daí. Eu fui selecionar essa bibliografia para
estudar né, lá na UF, com as minhas turmas, eu falei, nossa, tem coisas aqui que são inaceitáveis, né? E que, na verdade, continuam aparecendo até hoje, né? E se a maior parte dos filmes que a gente assiste ainda tem isso, ainda tem uma fotografia para homem e uma fotografia para mulher, uma fotografia que traz nela uma desigualdade de gênero, mas também traz uma desigualdade racial e traz uma heterossexualidade compulsória, né? Pensa sempre em função desse par romântico formado por um homem e uma mulher, brancos ambos, e onde a mulher vai ser frágil, vai desempenhar determinados papéis de gênero e os homens outros, né? E uma exigência de que as mulheres sejam bonitas, enquanto os homens têm que ser fortes, têm que ter caráter, outras exigências, né? Então, e o que me deixou muito surpresa foi que eu encontrei isso nesse manual do John Alton, que é assim um manual muito emblemático para nossa área. A gente tem diferentes gerações de fotógrafos consagrados que dizem que se formaram lendo esse manual, porque naquele momento não tinha escolas, se aprendia fazendo através do sistema de assistentes. Então, que finalmente alguém escreveu desmistificando um pouco essa área tão mistificada por conta da sua, né, do seu forte caráter tecnológico, que é a direção de fotografia. Encontrar essas citações foi muito impressionante, né? No livro do John Alton a gente vê coisas como afirmações, né? Ele contando histórias de que o assistente dele ainda era muito jovem, então não sabia que a melhor forma de testar uma lente era com uma modelo mulher, né? E dizendo e afirmações do tipo: nas mulheres é a beleza que nós ambicionamos, nos homens é o caráter. Então, dentro de certos limites, marcas, né, como marcas na testa, rugas, para os homens são aceitáveis porque passam essa força, e para as mulheres isso não é aceitável. Esse ideal de beleza branco, jovem, magro, associado a uma ideia hegemônica do que é o feminino, é isso que se busca. Por isso que a gente vai encontrar, inclusive em livros contemporâneos, como é o caso do livro do Edgar Moura, mas não só, né? Tem um livro de 2002 que eu também analisei, que se chama Reflections, 21 Cinematographers at Work, que entrevista diretores de fotografia, né? Vai contar como é que esses diretores de fotografia trabalham, e aí é uma unanimidade o quanto para as mulheres tem que usar determinadas objetivas, em geral com uma distância focal maior, que se coloca meia calça para o foco também não ficar, né, para não aparecer tanto as imperfeições do rosto, luz difusa, então a gente encontra um depoimento de vários fotógrafos que é a luz por excelência das mulheres. E aí, afirmações do tipo: é uma luz por excelência das mulheres porque não tem penetração, porque é suave, né? E é uma luz que não vai acentuar, não vai produzir sombras duras nos baixos relevos, né? Ou seja, justamente nas marcas do tempo, e vai dar aquele rosto uniforme, aveludado, sem nenhuma marca mesmo, né? Onde parece que é um rosto quase artificial, que é essa exigência de beleza que está praticamente desde o começo do cinema e que está vigente até hoje. E aí a gente vai ter histórias de várias atrizes ao longo das décadas exigindo determinado fotógrafo, ou então opinando como é que ela quer a sua iluminação, o quanto a câmera pode se aproximar, porque elas sabem que se elas não cumprirem essa exigência de beleza, branca, jovem, magra, feminina, elas simplesmente vão passar a ser
coadjuvantes, vão passar a ter papéis de mães, de avós, papéis assexuados, vão ter muito mais dificuldade de ser protagonista. É muito raro a gente ver um protagonista ainda hoje com mais de 40 anos, mas a gente vê vários protagonistas homens com mais de 40 anos fazendo galã, inclusive, né? Então, tudo isso foi conformando, foi conformando essa técnica de como fazer da direção de fotografia e que foi sendo transmitido e sendo naturalizado, tanto no através desse sistema do assistente aprender com quem está na direção de fotografia, quanto nos manuais que estão aí até hoje, que são os que a gente tem disponíveis para trabalhar, e também nos relatos de fotógrafos de como que eles fizeram, que também tem um caráter de ensinar a fazer. E está nos filmes. Quem parar para observar os filmes que assiste, vai ver que mesmo no cinema dito independente, muitas vezes a gente vê fotografias diferentes para homens e para mulheres. E aí, a crítica sobre isso é relativamente recente, a crítica acadêmica, né, que em outros momentos já se falou sobre isso, mas alguma coisa mais densa, de fato, acadêmica sobre isso não tem tanto. E eu descobri um livro que já tem algumas décadas de publicação, chamado White, que vai trabalhar de forma conjunta essas questões de gênero e raciais, que foi um livro muito importante para mim, né, que por ser uma mulher branca, fui primeiramente atenta para as questões de gênero, não para as questões raciais, por não ser a minha experiência, né, por ser branca e o branco não ser visto como uma raça e o branco nunca ser colocado como alguém racializado. E foi um livro que me chamou também bastante atenção para pensar em outras questões, né, fundamentais para a gente pensar junto com a questão de gênero, questões que não tem como dissociar, né? Quando a gente fala que existe uma maneira de fotografar mulheres que é hegemônica, a gente está falando de um tipo específico de mulher, que são as mulheres que têm esses papéis de destaque, que são as mulheres que são importantes na narrativa, que são as mulheres que socialmente são consideradas bonitas. E essas mulheres são brancas, essas mulheres são jovens, essas mulheres correspondem ao ideal de feminilidade, essas mulheres são magras, essas mulheres não são deficientes. Então, é um tipo específico de mulher, e a gente sempre precisa lembrar disso quando vai tratar dessas questões, né? Claro, né? Eu fico pensando bastante sobre toda essa questão que você falou de gênero e raça, e como que tanto esses manuais, como você disse, os filmes independentes, autorais, até curtas-metragens, sem orçamento, acabam repetindo esses procedimentos, às vezes sem nem ao menos saber, sem nem notarem, né? Muitos diretores e diretores de fotografia e diretoras de fotografia também, às vezes isso já está um pouco imbuído ali na criação do nosso olhar, de como a gente aprende um pouco a ser apaixonado por cinema, eu acho, fico pensando bastante nisso. E isso me leva a pensar uma coisa que você comentou um pouco na sua apresentação, sobre essa questão da feitura, então, e como que nós, mulheres, vamos levar e vamos debater essas questões quando a gente for fazer cinema. Quando a gente tiver a oportunidade de estar lá trabalhando e propondo, como é que articula essa conversa, esse debate, esse entendimento e aprendizado mesmo, né? Uma quebra no olhar mesmo, né? Coloca em risco o nosso olhar, ainda bem, né? Coloca em xeque. Então, eu fico pensando nisso e sei que você tem essa pesquisa também, que é pautada na realização por diretoras de fotografias de longas metragens no Brasil, e queria ver como é que você pensa um pouco essa articulação desse olhar, né, que não só as atrizes sofrem, mas que acaba passando para trás das câmeras também na nossa profissão ali na prática. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que esse teu comentário traz uma dimensão que é fundamental, que é uma pessoa que sofre
uma determinada opressão, isso não garante que ela não vai, que ela vai perceber a opressão que sofre, que ela não vai reproduzir as consequências dessa opressão, né? Não vai participar desse mecanismo como através da reprodução de tudo isso. Então, essa questão da representatividade é muito importante, porque a representatividade aumenta as chances da gente ter melhores representações e representações mais plurais. Ela não garante. Então, se a gente for né, olhar o trabalho de diretoras de fotografia, não é sempre que a gente vai encontrar uma outra maneira de filmar mulheres, seja uma maneira menos objetificadora, seja uma maneira que não trabalha com essa visualidade ancorada nesse binarismo sexual. Não é sempre que a gente vai encontrar, mas a gente vai encontrar várias que, mesmo sem ter parado para pensar sobre isso, fizeram diferente porque ao longo da vida se sentiram incomodadas com o que viram. Mais recentemente, talvez isso de uma maneira mais pensada e mais organizada e colocado como uma proposta política, a gente vai encontrar isso em carreiras de diretoras de fotografia que estavam fazendo já diferente mesmo antes de terem parado para pensar longamente sobre o tema, mas sem nenhum determinismo, esse tipo de coisa. Agora, representatividade de gênero, mas não só de gênero, certamente contribui para ter um aumento das chances de representações melhores do que as que nós temos, que são ainda muito limitadas, no caso das mulheres, embora ainda mais limitadas quando a gente pensa mulheres negras, mulheres indígenas, né? Ainda mais limitadas do que as representações que estão disponíveis para as mulheres brancas, mas que ainda, né, são personagens que vão estar associadas a determinados gêneros narrativos, estereotipadas, objetificadas. Então, essas representações que precisam melhorar, isso sem dúvida não tem como acontecer sem mais representatividade. E muitas vezes se discute representação no nível da construção de personagem, no nível narrativo, no máximo em termos de enquadramento, e a direção de fotografia ficou durante muito tempo fora dessa conversa, porque é uma área que exige um conhecimento técnico muito grande, e isso afasta as pessoas, isso dá uma certa neutralidade, essa ilusão da técnica como neutra. Então, acaba que a direção de fotografia ainda foi muito menos alvo de reflexão crítica, do que deveria ser. Na direção, por exemplo, isso está presente muito mais e começou muito antes do que na direção de fotografia, justamente por essa ilusão da técnica como neutra, quando a técnica, tanto no que diz respeito aos aparatos técnicos, quanto a técnica no sentido de saber fazer alguma coisa, são produções sociais e, portanto, trazem as características das sociedades que as produzem. Então, mas é uma crítica que demorou bem mais tempo dentro dos estudos feministas para começar a ser feita, e quando a gente olha a produção, a gente vê que durante muitas décadas as mulheres estiveram muito pouco nas equipes de direção de fotografia, porque por várias razões, se a gente pensar, a socialização das mulheres não favorece que elas se tornem diretoras de fotografia, porque elas são afastadas de áreas como física, como engenharia, como química, são desde muito cedo desincentivadas dessas áreas, não são incentivadas a carregar peso, a suar, né? Embora isso dentro de uma construção para mulheres brancas, para as mulheres negras,
Isso é de uma maneira totalmente diferente, né? São mulheres que são colocadas desde muito cedo, né? Com esse trabalho pesado. Então aí tem uma diferença também que é importante marcar. Mas essa socialização vai afastar, encontrar ambientes onde se é a única vai afastar. A gente tem relatos de várias diretoras de fotografia, até não muito tempo atrás, que tinham dificuldade de se inscrever em cursos de formação de direção de fotografia, que tinham dificuldade de se sindicalizar. E aí essa ausência foi certamente algo determinante para que se conformasse uma técnica que ainda hoje traz uma marca de gênero super forte. Então, acho que isso que você falou, que dessa neutralização da técnica, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão também nós, enquanto mulheres brancas, dessa neutralização da nossa raça, né, uma falta de reconhecimento. Eu fico pensando bastante nisso. Quando a gente neutraliza, as coisas podem ficar muito mais perversas. Em geral, acho que elas ficam mais perversas. E essa neutralização, que é um apagamento, né, como você disse, desde as meninas não serem impulsionadas para se interessarem por exatas na escola, não ter esse lugar, pensando aqui lá na fotografia já, tanto nos sets quanto nas aulas que eu dou, eu sinto um certo medo de pegar no equipamento, de se assumir naquela postura de vamos fazer e vamos mexer nessa técnica, né? Essa mistura um pouco das exatas com a humanas que a fotografia de cinema traz, né? Que eu acho assim maravilhosa. Tem muitas meninas que têm medo de começar e muitas começam e acabam desistindo no caminho por questões variadíssimas, dentre elas as mais perversas também, como, né, assédio em set, como desmoralização de seus trabalhos, como você mesmo contou, né, falta de oportunidade. E aí eu Tem queria... uma coisa, só para pegar um gancho no que tu falou, que é super importante, que é a questão da autoestima e da confiança. Né? Que eu, na UF, eu dou aula para o primeiro e para o terceiro períodos. E aí, no primeiro período, todos eles são calouros, a imensa maioria muito jovem, acabando de sair da escola, e eu não dou aula para eles no segundo período, dou aula no terceiro. E no terceiro período eu sempre pergunto, e aí, o que vocês fizeram nesse meio ano que eu não vi vocês? E as respostas são muito diferentes e mostram muito do que é a socialização que a gente tem, que ainda é muito diferente para homens e para mulheres, e isso que eu estou falando de uma geração que já teve os últimos anos da escola com essas discussões de gênero, com essas discussões raciais muito forte no Brasil. Mas ainda assim tem uma diferença enorme. Eles fazem alguns filmes no primeiro período, fazem alguns filmes no segundo período, e aí, em geral, os meninos vão dizer, nesse meio tempo eu me tornei diretor, eu me tornei fotógrafo, eu me tornei editor. E aí as meninas, em geral, respondem, eu fiz uns exercíciozinhos, uns filmezinhos, mas eram uns filmezinhos de disciplina, nada muito importante. E eles estão falando dos mesmos filmes. Então tem isso que é muito, que eu acho que também é muito importante da gente falar, né? Eu fiz recentemente meu último filme é um documentário que traz chamado A Luz Delas, que é um documentário sobre diretoras de fotografia no Brasil, onde eu entrevistei algumas diretoras de fotografia de diferentes lugares do país, de diferentes gerações. E uma delas me falou, eu uma vez chamei uma assistente, né, um homem e uma mulher que tinham trabalhado como assistente para ela, porque eu estava precisando que alguém subisse na hierarquia. E ela era muito mais preparada do que ele, e ela não se colocou como alguém que já estava pronta para fazer essa passagem. Ele disse imediatamente que já estava pronto. E ele estava muito menos pronto que ela e ela não se sentiu segura. E aí isso também me lembra
uma outra entrevistada que falou para o filme, né, que é a Joyce Prado, que é uma mulher que eu admiro muito, que comentou do quanto os erros das mulheres são punidos na nossa sociedade, em geral. Né? Talvez o exemplo mais emblemático seja a questão da gravidez fora do casamento, né? Da gravidez não planejada, mas, enfim, muitos outros. Né? A questão da virgindade, né? Transou com um cara que depois não casou com ela, enfim, e como esses erros das mulheres são muito mais julgados. Isso acontece muito no mercado também, né? Em todas as profissões do cinema, uma mulher errar, é muito mais provável que isso tire trabalho dela do que um cara errar. E a fotografia é uma área onde os erros muitas vezes podem ser irreversíveis, né? Tu vai errar um foco, por exemplo, né? Como é que tu corrige esse tipo de coisa? Então, óbvio, é possível, mas vai dar um trabalhão e custar muito tempo e muito dinheiro. Então, e às vezes não vai dar para corrigir mesmo. Então, também estar numa situação onde não se pode errar e onde exige afirmação, né? Essa câmera vai aqui, esse refletor vai ali, e sim, é isso. Também é mais difícil para as mulheres. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atentas, como professoras e professores de cinema, e nos sets também. Porque se a gente não se deixar, todo mundo que vai dirigir na turma vai ser homem, todo mundo que vai fotografar na turma vai ser homem. Então a gente também tem que se deixar aquela a videoassiste não vai falar nunca no set, porque existe toda uma subjetivação nesse sentido, não existe um incentivo para as mulheres como existe para os homens. Ainda é diferente. Vai ser mais ou menos diferente, mas em geral vai ser ainda muito diferente. Então a gente também tem que estar atenta para esse tipo de coisa, né? Depois da exibição do meu filme, do A Luz Delas, veio falar comigo uma mulher que fez um super investimento para fazer um mestrado em direção de fotografia fora, e ela falou: eu quase não fotografei, porque os meus colegas elegiam homens, porque confiavam mais nos homens para essas funções que exigiam saber física, engenharia, carregar peso, então achavam os homens mais aptos, e, e o professor não fez nada. Então isso também chama a nossa responsabilidade para não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Para quando a gente vê uma mulher sendo contestada num set, sendo numa escola, seja num set, a gente fazer uma intervenção, porque já é difícil pra caramba para ela estar naquele lugar. Se ela ainda for contestada o tempo inteiro, ela não vai querer ocupar de novo aquele lugar. Então acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Pessoas, né, e não só as mulheres, e dentro das mulheres isso também varia, mas existem desvantagens de onde se parte, existem desincentivos históricos, e a gente tem que estar o tempo inteiro atento para que esse tipo de coisa não comprometa trajetórias, porque várias vezes compromete. Isso que você fala eu acho muito importante, né? Porque perpassa toda a história de mulheres que querem trabalhar, né? Mulheres, pessoas transgêneras que querem trabalhar com fotografia, essa questão da confiança, né? E da falta de estímulo. E eu queria falar que, ao mesmo tempo, assim, eu acho esse movimento que a gente está fazendo, tanto a live aqui, quanto o DAFB, quanto ver sua pesquisa, ter acesso ao que você tem feito, por mais que às vezes seja um pouco pequeno na totalidade, eu acho começa daí, né? Acho a gente ser professora de fotografia e chamar as meninas e falar, pega assim na câmera, coloca no ombro, vai, sente como o corpo. Eu acho que isso já é um gesto de tentarmos um pouco tanto desmistificar como
de alguma forma, dar esse apoio, né? Se é que a gente tem condições de dar esse apoio, porque a gente também não precisa também de apoio, né? Mas é muito triste a gente precisar tanto desse apoio, mas eu vejo muito bem essa história que você contou, da segurança dos meninos e das meninas, que foi só um exercício. E aí chegaram umas perguntas aqui, uma tem bastante a ver com isso, que então, quais livros escritos por mulheres sobre direção de fotografia que você indica? E eu fico pensando nisso, né? Temos livros escritos sobre fotografia em português, especificamente? Não. Em português, seja escrito em português, seja traduzido para o português, a gente não tem quase nada. E, enfim, eu não sou uma pessoa fluente em várias línguas. Eu me defendo lendo em espanhol, em francês e em inglês. São as únicas línguas que eu consigo, que eu não vou ser fluente falando, mas que eu consigo procurar bibliografia para as minhas disciplinas, e também não encontrei. Agora, a gente tem muita entrevista já com diretoras de fotografia, algumas com diretoras de fotografia brasileiras, muitas com diretoras de fotografia francesas. Existe aí o problema da língua, que é complicado mesmo. YouTube, essas coisas, né? Ou até publicadas já. Em sites mesmo, né? Em sites, sobre entrevistas sobre filmes. Então, esse tipo de coisa. Em inglês também tem, com diretoras de fotografia dos Estados Unidos, principalmente. Alguma coisa com diretoras de fotografia argentinas, eu já trabalhei também, né, com algumas entrevistas. Mas livro sobre direção de fotografia, não, que eu saiba, pode ser que tenha, o mundo tem muitas línguas e o mercado editorial também vive lançando coisas, mas até onde eu consigo acessar, não. E em português, menos ainda. Isso é um problema muito grande na nossa área, né? Bibliografia ainda é um problema muito grande. E tutoriais na internet também acabam seguindo a mesma lógica, né? Tutoriais de internet que a gente procura para aprender alguma coisa, ou porque tem mais afinidade com a explicação do vídeo do que do livro, ou então porque é alguma coisa mais contemporânea, e os livros já estão um pouco desatualizados, porque a tecnologia muda muito, não só de câmera, a tecnologia de iluminação também tem mudado radicalmente. Muito provavelmente a gente vai encontrar que quem dá essas aulas, quem grava esses tutoriais são homens brancos, que em geral vão ser dos Estados Unidos, e quando eles vão criar algum tipo de situação que envolve pessoas para mostrar determinada coisa, para ensinar determinada coisa, em geral vai ser uma mulher que vai estar ali na frente daquela câmera, e uma mulher que vai ser uma mulher branca, vai ser uma mulher jovem, vai ser uma mulher magra, vai ser uma mulher cis, né? Enfim. Então a gente vê que se vocês procurarem tutoriais no YouTube, vocês vão ver que isso é a imensa maioria dos tutoriais que a gente encontra. E aí já me perguntaram, mas então por que as mulheres não escrevem? Né? Por que elas também não gravam tutoriais? Realmente é muito necessário e eu torço para que seja feito logo, mas é difícil. É difícil acreditar que as mulheres vão trabalhar menos, vão conseguir trabalhar menos, as mulheres não vão estar nos projetos de grande orçamento. É só a gente olhar, né? As mulheres não vão estar nas principais premiações, eventualmente vão estar óbvio, em festivais que são voltados para outro tipo de produção, mas se a gente pensa num Oscar, né, que gostando ou não do Oscar, acreditando ou não naquilo, dá um tipo de chancela e projeção inigualáveis, né? Quantas mulheres já foram indicadas? Quantas mulheres já ganharam? Então,
isto ganha menos, e as mulheres ganham menos em todas as profissões, e se elas trabalham, e aí elas têm que trabalhar mais, em que tempo elas vão gravar esses tutoriais? Qual é a editora que vai querer publicar um livro delas? Que tempo elas vão ter para escrever isso? Então, embora seja ideal, também não é tão fácil de acontecer. Isso para a gente não pensar na questão dos cuidados, que também atravessa a carreira das fotógrafas, assim como atravessa a carreira das demais mulheres do audiovisual e de todas as mulheres, né? Se essas mulheres tiverem filhos, muito provavelmente elas cuidam mais, elas, né, se envolvem mais, são mais horas do dia do que seus companheiros, se tiverem companheiros, porque a gente também sabe, né, que a estrutura familiar no Brasil muitas vezes é a mulher como a única provedora, a única cuidadora, o cuidado com pais, com familiares também, um cuidado que recai sobre as mulheres muito mais que com os homens, as tarefas domésticas. Então, idealmente, sim, é um questionamento, na teoria, super válido. Mas por que as mulheres não fazem diferente? Bom, se a gente olhar para as características da profissão, para as características da sociedade fora da profissão, a gente entende um pouco por que ainda não tem, né? Mas já tem muita entrevista. Já tem muita entrevista, inclusive com fotógrafa brasileira, entrevistas disponíveis em português, que dá para a gente suprir, pelo menos em parte, né? Essa falta de bibliografia sobre mulheres, feita por mulheres, então já tem como sair um pouco desses autores que nos ensinam muito, mas que erram muito também no que ensinam, né? Sim, é estrutural, né? Isso que a gente está falando. Então, se é difícil trabalhar, é difícil conseguir escrever também, né? Eu fico lembrando assim, né? Claro que é aquela visão de um primeiro cinema que chegou a mim, europeu. Aí eu lembro de algumas fotógrafas, tipo Agnes Godard, né? Que fotografou os filmes da Claire Denis. Eu lembro que eu fiquei um pouco fascinada e depois fui descobrir que era uma mulher. Aí a chará dela, Agnes Varda, que começou na fotografia e migrou. E aí, a partir daí que eu fui fuçando e entendendo as fotógrafas brasileiras que tem, né? Que você já citou a Catinha, a Elô, a Flora, a Janice, tem um monte, né? Eu acho que, não sei, queria saber se você teve outra pergunta que chegou, que é quais são suas referências de fotógrafas mulheres? E se você tem algum texto específico delas de alguma dessas para indicar, se você consegue se lembrar, senão também depois a gente consegue colocar em algum lugar. E depois queria saber se a gente passa também para falar um pouco da representação mesmo das mulheres, né? Representatividade das mulheres no campo através da sua pesquisa. Eu gosto muito da Agnes Godard também. É uma diretora de fotografia que eu acho assim incrível, incrível mesmo. Tem muita coisa, muita entrevista com ela. Já tem alguns trabalhos acadêmicos sobre ela também, que são possíveis de encontrar. O problema é que em geral são em francês, então aí tem essa barreira que não é pouca coisa, né? Mas são diretoras que eu acho super importante. É uma diretora que eu acho super importante, assim, que acho que vale inclusive uma força-tarefa de quem é mais fluente na língua. Eu leio, mas eu leio com dicionário ali do lado, colando o tempo inteiro. Mas quem é mais fluente tem muita entrevista com elas que acho que vale muito a pena olhar. Tem a Bárbara Álvares, é uma diretora de fotografia que eu gosto muito do trabalho dela. Eu falei, você acha que eu te cortei? De quem que você falou agora? A Bárbara Álvares é uma fotógrafa que eu gosto muito também, muito mesmo, dos trabalhos dela, assim, os primeiros longas dela, né, o 25 Watts, o Whisky, são filmes que eu tava
assim, começando meus primeiros anos de encantamento pelo cinema latino-americano, sou uma super entusiasta de cinema latino-americano, e foram filmes que eu gostei muito, que quando eu me dei conta que tinham sido fotografados por uma mulher, aquilo foi super importante também, porque isso é uma outra questão, né? Que acho que já faz um gancho com o que tu tinha sinalizado para a gente começar a discutir, que é o quanto é importante a gente ver pessoas como nós para acreditar que é um lugar que a gente pode estar, em um determinado lugar. Então, acho que a Bárbara Alves teve esse papel um pouco para mim, porque é uma mulher latino-americana. Então, isso é muito importante, né? Que sair das referências europeias, né? É muito importante para todo mundo, óbvio, sair do universo das fotógrafas brancas, mas ainda é mais importante para as meninas negras que estão começando na área, ver uma mulher negra fotografando, né? E aí eu acho que a Lili Soares é uma fotógrafa que a gente tem que citar, porque é uma fotógrafa que já trabalhou em diferentes países, né? Voltou para o Brasil há alguns anos e tem tido fotografias incríveis, né? Numa produção de cinema brasileiro preto contemporânea, ganhou prêmio em Tiradentes agora recentemente por vários filmes, né? Que ela trabalhou, três na verdade, né? Então, o quanto também que tudo isso é importante, né? Que ver uma pessoa transgênero fotografando, né? A gente tem algumas pessoas transgêneras que já fazem fotografia e o quanto que se vê importante, né? Eu aprendi isso com os trabalhos da Bárbara Álvares, muito antes de estudar essa importância e aprender isso academicamente. Eu lembro do meu sentimento vendo os filmes dela e querendo fazer fotografia e pensando, nossa, esse filme que eu admiro foi feito por uma mulher, então talvez eu também possa fazer isso. Muito bom essas lembranças. Para quem não conhece, a Bárbara é uruguaia e ela trabalha aqui no Brasil também há um tempo, né? Ela fez alguns filmes super importantes aqui, de diretoras mulheres, né? Da Gabriela Amaral Almeida. Ela fez Que Horas Ela Volta também, fez filmes importantes aqui e fora, e ela é essa inspiração, trabalhou com a Lucrécia Martel também na Argentina. Essa musa aí para todas nós mulheres. A Bárbara está aí na atividade, trabalhando aqui bastante. Eu lembrei da Safira Moreira também, que eu recentemente vi, na verdade, recentemente eu revi, porque eu já tinha visto quando foi lançado um curtinha que ela fez chamado Travessia, que para mim é assim um tratado um pouco, sabe, sobre essa Esse filme é incrível. um filme, chamei de curtinho, apesar de ser um curtaço, porque ele dura 5 minutos. Eu incentivo todo mundo a procurar por ele e o trabalho dela, que é uma moça jovem começando aí, mas que já está dando o que falar e trazendo um monte de coisa para a gente pensar, discutir, olhar, né? Com certeza. Chegou mais uma pergunta aqui. Se a gente acredita que pode haver um receio das mulheres entrarem na área por conta da quantidade de homens. Acho que, né, a gente falou um pouco disso, mas queria saber se você tem alguma coisa mais para falar sobre isso. Eu gostaria que não tivesse receio, eu encorajo, venham, porque é assim que a gente dá uma desconstruída também. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, a gente estava falando de desigualdade, e quando a gente entra nos dados, essas desigualdades ficam muito brutais, mas já foi mais difícil do que é hoje, porque hoje em dia tem mais mulheres, porque hoje em dia tem diferentes coletivos, porque hoje em dia a gente consegue entender e nomear muito melhor coisas que, enfim, mulheres da primeiríssima geração dessas diretoras de fotografia viveram e tinham uma dificuldade enorme para nomear essas mulheres que começaram nos anos 80, no começo dos anos 90, mas que mesmo
A minha geração também teve uma dificuldade enorme de nomear, porque essas questões feministas não estavam colocadas, né? Não é o primeiro momento que isso acontece no audiovisual. Então, entre mais ou menos 75 e 85, um pouquinho mais, a gente teve muita discussão feminista no cinema brasileiro, mas depois isso se perde, fica muito residual, e aí diferentes gerações de mulheres vão começar até essa década, né? Até essa década que a gente, né? A partir de 2010, é que isso vai voltar a ser muito mais falado. Pontualmente e de forma residual, sim, isso era falado, isso era pensado, mas muito pouco. Né? Não era falado na faculdade, não tinha esses coletivos, né? Então eram experiências muito solitárias. Né? Hoje em dia, ainda tem muita coisa que precisa mudar, ainda tem muita coisa que precisa mudar mesmo, mas mudanças importantes já aconteceram também, né? Só poder estar num coletivo como é o DAFB, ou num coletivo como Move Elas, ou estar na APAN, tudo isso faz uma diferença enorme, porque se essas coisas não pararam de existir, embora tenham diminuído, pelo menos as mais grotescas, né? Muitas se transformaram em coisas sutis, mas que continuam acontecendo, pelo menos não se passa por isso sozinho. Pelo menos se tem um grupo que vai, eu te chamo para né, te chamo para fotografar meu filme, te chamo para fotografar o meu, e quando a gente conseguir um edital, quando a gente conseguir passar, né, para o primeiro longa, e a gente vai se levando junto, né? Então tem esses ajuntamentos, né, para usar essa expressão que eu gosto muito da Adélia Sampaio, que amenizam esse tipo de situação, né? Eu acho que nenhuma mulher se sente 100%, ou talvez alguma, mas é muito raro, se sente 100% confortável num lugar onde só tem homens. Não é um lugar qualquer onde só tem homens, é um lugar que tu vai ter que ir lá e se abaixar e ficar com a bunda para cima para pegar um case e levantar. Então, assim, não é sentado um do lado do outro, que muitas vezes já é um desconforto, né? Mas é isso, abaixou, aí a bunda apareceu, aí o decote foi um pouco para frente, enfim. Né? Tem muitas vezes isso, tá ali fazendo foco, aí o corpo encosta, então não é qualquer atividade também. Não é simples estar num ambiente que tem só homens. E muitas vezes uma estratégia para lidar com isso pensar na roupa que vai, para ser essa roupa mais larga possível. É assim, quase um fingir que não é mulher. Né? Então, ter uma postura super incisiva, ser assim, quase grosseira para não dar espaço para ninguém te contestar. Vai, enfim, cabelo preso, sem maquiagem, não vai de roupa curta, não vai de legging, e não porque a profissão exija nada disso, algumas das coisas de vestuário a profissão vai exigir, mas muitas são a gente tentando que as pessoas não percebam que a gente é mulher para não ser assediada, para não ouvir determinadas coisas. Então, eu acho que sim. E a criação dessas barreiras sendo muito incisiva, né? Que é uma coisa muito ruim, porque se eu tenho que criar barreiras, se eu tenho que chegar num set com tudo planejado, porque se eu mostrar qualquer sinal de dúvida, aqueles vários homens que estão a mim subordinados vão começar a me contestar, vão começar a falar entre eles. O meu assistente vai pegar a câmera quando eu estou em dúvida de onde botar. Então, eu acho que tem que ser aqui. Uma coisa que ele jamais iria fazer com um fotógrafo homem, branco, né, hétero, mais velho, porque ainda tem isso, né? Se é mulher, se é nova. Então, se eu já chego com tudo decidido e eu não abro espaço para sugestões, o cinema perde. Porque uma das grandes graças é justamente ser coletivo e a gente poder cooperar entre si. Mas, para muitas mulheres, a não ser que trabalhem com pessoas
que tem confiança, a gente não pode abrir a guarda mesmo, porque é disso que se trata. Né? Abrir a guarda para mostrar dúvida, para perguntar uma opinião, porque, enfim, tô eu lá, uma menininha, que agora não sou mais, né, mas enfim, trabalhando com um gaffer super experiente, que já fez vários longas, eu nunca fiz nenhum, eu tô ali fotografando um curta, nem sempre é tranquilo perguntar. Às vezes a pessoa não iria passar a te contestar por isso, mas tu nunca sabe. Então, eu acho que sim, que a maior parte das mulheres ainda se sente desconfortável, mas concordo totalmente contigo, que a gente não tem que. Isso tem que ser um incentivo para a gente brigar para estar nesses espaços e trazer mais mulheres conosco, e não só mulheres como nós, diferentes mulheres, porque aí a gente garante que seja um espaço seguro para todas. Mas que não é fácil, não é. Mas já foi muito mais difícil. Eu concordo completamente e eu acho que recentemente, com toda essa crise aí de tudo que está acontecendo no Brasil, a pandemia, nos Estados Unidos, tudo que está acontecendo agora, eu estava lendo uma mulher canadense chamada Naomi Klein, que ela falava que justamente o pessoal da direita, em geral, aproveita os momentos de crise e olham como uma oportunidade, da pior forma que a gente possa imaginar, né? Como um espaço para entrar e explorar um pouco mais a situação, para tirar proveito da situação. Mas eu fico pensando, então, não da gente pegar essa oportunidade traumática no cenário das mulheres, né, como diretora de fotografia, mas justamente entender que agora a gente está com um problema muito grave no audiovisual nacional, por questões de políticas públicas em geral, e ao mesmo tempo a gente está com todo esse pulso firme em alguns coletivos, coletivos de diretoras de fotografia, coletivos de indígenas, coletivos de a PAN, de pessoas negras. Eu acho que tem algum lugar aí que, ao invés da gente tentar tirar proveito, talvez a gente devesse, não sei, talvez se juntar, se unir e também falar, gente, se a crise está posta, porque infelizmente ela está, por que deixar que o outro venha e surrupir ainda mais? Vamos juntar, porque eu não sei, tenho pensado um pouco nisso, assim, nesse cenário muito atual de tanta coisa cabulosa acontecendo. Pelo menos eu sinto que eu tenho a fé um pouco ali nessa coletividade que a gente tem construído nos últimos anos, sabe? Não sei. Não, eu super concordo, acho que esse é um momento absolutamente trágico e óbvio que o caminho para que o audiovisual se repensasse, se tornasse menos machista, menos racista, menos transfóbico, né, menos LGBTQI mais fóbico, deveria ser outro, né? Mas esse é o momento que a gente tem, é um momento que é uma interrupção, inclusive, em políticas públicas que estavam acontecendo muito timidamente na direção de tornar o audiovisual brasileiro menos branco, menos feito por homens, mais descentralizado, menos elitizado. Dessas políticas públicas, pouquíssimas sobraram. Então, mas isso significa que essas coisas vão ter que ser mudadas de outro jeito, porque elas precisam ser mudadas. A gente não pode esperar as coisas se reassentarem para voltar a falar disso, para voltar a trabalhar por isso. É óbvio que em toda situação de desigualdade, as políticas públicas são super importantes, né? E a gente viu o efeito que algumas delas tiveram no audiovisual, mesmo elas sendo muito aquém do que a nossa sociedade tão desigual precisaria. Mas a gente viu aí carreiras começando, carreiras
sendo impulsionadas por conta dessas políticas, e agora um desmonte brutal disso, embora algumas poucas tenham ficado. Isso significa que o contexto para a gente mudar o audiovisual é mais difícil do que quando tem uma política pública, certamente. Mas são coisas que a gente não pode deixar para depois, né? Então, com toda essa tragédia que a gente está vivendo, a gente precisa pensar nessas coisas também, né? E não estar trabalhando e emendando um set no outro faz com que muitas pessoas estejam podendo pensar e conversar para construir soluções e estudando mais e tentando saber mais, não sobre iluminação, não sobre diafragma, né, sobre essas questões que a gente está falando, e isso pode, e acho que certamente vai ter algum impacto. Que bom, a gente chegando ao fim aqui, eu até queria saber se você tem alguma consideração final a fazer mesmo. Eu fiquei muito satisfeita com isso que você falou agora, porque eu também estou um pouco nessa pulsão, já que a gente está nesse lugar meio fundo do poço, vamos criar um pouco mais força ainda, né, do que a gente já vinha construindo e conversar mais, né, sobre tudo. Convoco todo mundo a conhecer nosso coletivo também, a conhecer a escola. Acho que são lugares um pouco assim fora da curva. E queria saber se você tem alguma coisa para dizer mais para a gente. Duas coisinhas muito rápidas. A primeira coisa que é sempre importante lembrar que o cinema brasileiro já foi muito impactado em sua história por questões raciais, por questões de gênero. Isso foi muito forte em um determinado momento, justamente esse momento que eu falei, da metade dos anos 70 em diante, e isso acabou se perdendo, não é uma palavra boa, porque alguma coisa sempre fica, né? Mas depois disso, essas discussões ficaram muito menos visíveis, com muito menos importância, e aí a gente teve gerações diferentes de profissionais de todas as áreas do audiovisual que começaram a ouvir falar disso pela primeira vez, 5, 6 anos atrás, quando deviam ter ouvido falar disso desde o primeiro momento que se aproximaram, né? E isso teve muito a ver com a dissolução de ações coletivas. Então, eu acredito muito em todos, né? Seja no DAFP, na Movielas, na PAN, em outros e outras formas de se juntar para agir coletivamente. Acho que só existe solução por aí, né? Lembrar que coisas que em outros momentos já apareceram, não, isso está consolidado, isso foi superado, quanto que essas coisas retrocedem se a gente para de falar sobre elas, né? Então essas questões não estão resolvidas, né? E são questões que passam por toda a cadeia, então desde quem incide sobre a formação até quem está no set fazendo, quem está formulando política pública, quem está distribuindo, quem está programando, todos nós temos obrigação de pensar sobre isso e todos nós temos obrigação de agir, ainda que seja, né? Então, as questões de gênero são questões de homens e de mulheres, as questões raciais também são questões que trazem uma série de obrigações, de compromissos e engajamento para pessoas brancas, as questões LGBTQI+, também trazem questões para as pessoas que são heterossexuais. Então, problemas estruturais têm que ser resolvidos coletivamente e não é responsabilidade de quem é afetado por uma determinada desigualdade ter que ficar sempre falando disso e ter que ficar sempre cobrando e resolver. Muito pelo contrário, se a gente for pensar, quem é beneficiado por uma determinada estrutura social desigual é quem de fato tem um compromisso com
com a mudança dessa estrutura desigual, né? Então, só isso que eu queria falar, assim, isso já apareceu outras vezes, morreu, e agora cabe a nós que isso não morra enfim, né, que todo mundo se envolva para que todas essas coisas mudem. Essas coisas que a gente falou e várias outras coisas que também são super importantes, que a gente não conseguiu dar conta aqui. É isso, então. É isso, muito obrigada. Concordo completamente com isso. Fico mais forte, muito bom. E acho que é isso, gente. Obrigada. E boa noite a todos. Obrigada, Alice, obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que nos assistiu. Um beijo, gente. Tchau, gente.